Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que você esteja bem, assim como toda a sua família. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo, mais um vídeo da nossa série Os Evangelhos. Para você que está acessando aqui os nossos vídeos pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tocar o sininho para que você seja notificado sempre que nós postarmos um novo conteúdo e também não deixe de deixar um like, que também isso impulsiona. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais gente, ok? Seja muito bem-vindo aí. Hoje vamos continuar a nossa série de estudos, ok? Sobre o Sermão do Monte. Estamos aqui na série Os Evangelhos, vamos comentar todos os evangelhos, os 4 evangelhos, capítulo por capítulo e versículo por versículo, a fim de que possamos trazer uma maior clareza de forma simples, tá bem? Para o seu entendimento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos estudando ainda o capítulo de número 5, ok? O Sermão do Monte, como eu venho falando aqui com vocês nos vídeos, são leis, são princípios que Jesus está estabelecendo para que o reino de Deus possa existir e possa ter ali também um padrão de qualidade, né, para aqueles que o seguem. E é muito importante nós entendermos o que Jesus está querendo nos dizer com relação aqui ao Sermão do Monte. Então, o verso que nós vamos falar hoje é o verso 17, corresponde ao assunto sobre o ensino a respeito da lei. Tá bem? Nós vamos estudar isso hoje e eu espero que você seja muito edificado aqui com esse conteúdo de hoje, tá bem? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, pegue aí o seu marcador, o seu papel, para que você possa anotar. Tudo que você lê, você pode até gravar por um tempo, depois você acaba esquecendo. Mas o que você escreve, você decora, você tem mais facilidade de se lembrar. Então não deixe de anotar as perguntas, as dúvidas e deixar aqui nos comentários para que nós possamos responder para você e tirar todas as dúvidas que você tiver com relação ao nosso estudo, tá bem? Então vamos lá, vamos estudar. Capítulo de número 5, o evangelho é Mateus e o verso é o de número 17, que diz assim: Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. O verso de número 18 diz: Porque em verdade lhes digo que a terra e o céu podem passar, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Verso de número 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O verso 20, para finalizar, vai dizer: Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Estes são os textos que nós vamos meditar hoje, vamos estudar e entender o que Jesus está querendo dizer a respeito da lei. Por que Jesus está se utilizando dessas palavras aqui? É muito importante nós entendermos que, primeiro, Jesus começa dizendo: Eu não vim revogar a lei, mas eu vim para as cumprir. Esse é o primeiro texto que nós vamos analisar. Primeira coisa que é importante nós entendermos: o que é revogar? Revogar é abolir, abolir aquilo que está, né, impetrado dentro da lei e da sociedade. E claramente isso seria uma blasfêmia para todo judeu. Então Jesus, como um bom judeu, jamais faria isso. Ele deixa isso muito claro, que esse não era o seu propósito, ok? Agora, outra coisa que nós precisamos entender, ele diz que não veio revogar a lei, nem os profetas. Isso aqui também é importante nós entendermos. Por quê? Porque, primeiro, a lei está se referindo ao decálogo, às leis que Deus entregou para Moisés, e posteriormente mais 613 leis foram enxertadas, inseridas como ramificações dentro do decálogo, ok? Dentro dos 10 mandamentos que foi entregue para Moisés lá no Monte Horebe, quando Deus aparece a ele,
e escreve nas tábuas para ele a lei e ele passa ao povo, mas também as profecias dos profetas têm um cunho, além de espiritual, também jurídico para Israel, para aquela nação. Então é importante nós entendermos isso, que as profecias eram muito importantes para eles, existiam como leis também para ele. E o propósito de Mateus, aqui no capítulo de número 5 e em todo o seu livro, é provar que Jesus é o cumprimento das profecias. Eu venho falando com vocês isso aqui já desde os primeiros vídeos, desde o primeiro capítulo, ok? Este é o maior propósito de Mateus, até porque ele escreve para os seus compatriotas, escreve para os judeus, ok? Então ele tem a intenção de mostrar Jesus como cumprimento da lei, tá? Agora, outra coisa interessante que nós podemos observar aqui é que Jesus vem dizendo, eu não vim revogar, eu vim para cumprir. E isso é interessante, tanto a lei quanto as profecias. Por que Jesus está dizendo isso? Porque naquela altura havia três classes de religiões muito importantes. A primeira eram os fariseus, a segunda eram os saduceus e a terceira eram os essênios. Tá? Curiosidades aqui para a gente ficar atento aqui. Ó. Primeiro, os saduceus não aceitavam os escritos dos profetas. Eles aceitavam apenas o decálogo. Segundo, os fariseus revogavam também parte da lei, porque os fariseus são conhecidos como aqueles que pregavam, mas não cumpriam o que pregavam. Exigiam do povo fidelidade com relação aos seus ensinos, mas muitos deles não exercia o ensino a qual eles mesmos pregavam e ensinavam. E por terceiro, né, em último lugar aqui, são os essênios. Eles revogavam parte da lei e também uma parte das profecias, ou seja, era aquele grupo que pegava só para eles aquilo que lhes interessava, que estava de acordo aos seus pensamentos, de acordo às suas posições teológicas e etc. Ok? É importante nós entendermos isso aqui para sabermos e compreendermos por que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, eu não sou os fariseus, eu não sou os essênios, eu também não sou os saduceus, eu vim para cumprir, eu não vim para revogar nada. Tudo vai se cumprir. E aí é interessante porque a questão de cumprir, há pelo menos três ideias sobre isso, tá? Três ideias sobre cumprir. Há uma dúvida grande, né, de muitos teólogos com relação a isso. Então vamos ver três pontos interessantes aqui para nós discutirmos. Primeiro, né, cumprir no sentido de obedecer todas as leis e as profecias dos profetas. E em segundo lugar, cumprir no sentido de completar, aumentar aquilo que está escrito ou aperfeiçoar a mensagem do Velho Testamento. E em terceiro lugar, é a junção dos dois primeiros pontos, que é que Jesus obedeceu todos os mandamentos, é um fato, é uma verdade. Segundo, cumpriu as profecias e as aperfeiçoou, né, em si próprio. Isso aqui é muito interessante. E me parece que o ponto que nós precisamos observar aqui, e o mais correto dentro dessa interpretação, né, é que Jesus ele cumpriu, além de cumprir no sentido de obedecer, não deixando nenhuma lei passar, obedeceu em tudo, foi fiel em tudo, ele venceu na carne toda a escritura da lei, ele representou e viveu e cumpriu todas as profecias, ele é o próprio cumprimento delas, ok? E além disso, como Messias, na qualidade de Messias, aquele que é maior que Moisés, maior que o legislador de Israel, no caso Moisés, ele aperfeiçoou a lei. Ele introduziu dentro da lei pontos que a lei não discorria enquanto lei. E Jesus vem e começa a trabalhar esses pontos que a lei não trabalhava. Então, esta é a ideia que mais faz sentido para mim, tá? Para nós, no geral, cristãos, tá bem? Jesus escreve no coração dos seus ouvintes todo o princípio da graça, da justificação e da regeneração. Jesus está trabalhando, inserindo dentro da lei esses três conceitos de graça, justificação e regeneração, que são aí pontos importantíssimos da fé cristã, da graça de Deus manifestada em nós. Ok? Agora, lá no verso de número 18, vamos ler o 18 para nós entendermos
bem aqui o que ele está dizendo. Olha só, o verso de número 18 vai dizer o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, até que o céu e a terra passem. Agora, por que Jesus fala isso? Ok? Primeiro, os judeus acreditavam que o céu e a terra eram eternos. Ok? Mas Jesus vem, através desta palavra, afirmar que não são, que eles passarão, não serão eternos. Porém, né, Jesus vem para afirmar isso, e quando Jesus afirma essas palavras ou essa doutrina, né, ele diz que a sua palavra, ou seja, os seus ensinos, a nova doutrina, essas leis que ele está implantando no Sermão do Monte, esses princípios de vida, eles sim são eternos. A terra, ela vai passar, o céu vai passar, são temporais, mas os ensinos de Jesus são atemporais, são eternos, não passarão, não presenciarão o fim, não terão prazos de validade. Isso prova e mostra a imutabilidade da palavra de Deus, porque ela não muda, ela é fiel e imutável. Ok? Agora, outro ponto interessante dentro do verso 18 é que diz que nenhum i ou um tio, né, passariam ou seriam acrescentados ou deixariam de ser apercebidos. Ok? Agora vamos entender por que Jesus disse isso, tá? A letra I é a letra iota no grego, ok? Tá? Ou iod no hebraico. É a menor letra do alfabeto. Agora, a letra tio, ou o tio que Jesus diz aqui, é uma pequena letra que distingue certas letras de outras. Os escribas, quando eles iam escrever, né, a lei de Deus, as profecias, eles tomavam muito cuidado para que uma pequena letra, um pequeno acento, como nós falamos aí da gramática brasileira, né, aqueles acentos, pudessem mudar o sentido da palavra pela qual ela foi, né, empregada em quaisquer situação. Então, um acento, uma vírgula ou uma letra pode mudar todo o sentido da palavra. E aí vem Jesus, aqui no verso 18, vou ler de novo para você entender, ele diz assim, ó: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que nada ficará para trás, nem os mínimos detalhes. Ou seja, tudo há de se cumprir. Seja um ponto, seja uma vírgula, seja uma letra, nada vai ficar para trás. Isso é muito importante para nós entendermos e compreendermos que a palavra de Jesus, ela se cumpre na sua totalidade. Agora no verso 19, vamos ver aqui o verso 19, vai dizer assim: ó, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que mesmo os menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que as observar e a ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ok? Jesus está fazendo menção aqui a pelo menos dois tipos de mestres, dois tipos de doutrinadores, dois tipos de ensinadores. O primeiro tipo de ensinador é aquele que ensina o que está escrito na lei, né, de forma irresponsável, levando os que ouvem ao erro, pois viola o caráter da fidelidade da Escritura. Parece que Jesus estava falando para os dias de hoje, e não só parece, ele estava falando também para os dias de hoje. Como nós vemos muitos mestres ensinando a palavra, as leis de Deus, os princípios básicos da fé ao seu bel prazer, aquilo que lhes confere, aquilo que lhes satisfaz a sua vida, a sua ganância, a sua alma. Mas Jesus também não está falando só disso, também está falando de outro tipo de ensinador, de outro tipo de mestre, que no caso é aquele mestre que interpreta de forma correta pelo Espírito e aplica o ensino fidedigno e responsável ao povo. Então veja que há dois tipos de pessoas, há dois tipos de mestre. A pergunta é: que tipo de mestre é você?
Você tem ensinado algo irresponsável a ponto de comprometer a salvação de quem ouve? Ou você tem sido fiel naquilo que você tem ensinado, naquilo que Deus tem te dado como instrução de vida para as pessoas? Isso é importante nós entendermos. Jesus o chama de grande, mostrando posicionamento importante no reino de Deus. No caso do segundo mestre, que ensina, levando ao povo ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Jesus diz que este tal é grande no reino de Deus. Né? Isso aqui é uma questão muito importante para nós refletirmos nos dias em que vivemos. Temos que ter a responsabilidade daquilo que ensinamos. Temos que ter ali compreensão do peso da palavra que está sobre nós, o peso da responsabilidade, pois haverá mais rigor no julgamento daqueles que conhecem do que daqueles que não conhecem. E você sabia que o nível de julgamento para nós que conhecemos é muito mais alto, a régua é muito mais alta do que para aquele que não conhece tanto. Então fique atento aí, tá bom? Agora, o verso de número 20, para nós encerrarmos este contexto, ele vai dizer assim: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Este é o último verso que nós vamos falar sobre ele dentro ainda deste assunto, tá? Jesus faz menção aqui a essa questão de justiça, falando dos fariseus e dos escribas. Isso aqui é interessante. Os escribas e fariseus são a maior autoridade religiosa dentro daquela época, né? Tanto religiosa quanto jurídica em Israel. É tão de tal que em todo o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel, aliás, né, 73 cadeiras eram dos fariseus. E tinha muitos escribas também que tinham cadeiras dentro do Sinédrio, dentro da Suprema Corte de Israel. Eles eram uma classe muito importante. Né? O que eles fazem e chamam de justiça, né, era baseado em obras mortas. Jesus denuncia essas coisas. As leis impostas que trazem peso, que trazem morte, leis que não têm o mesmo caráter, né, de fidelidade, de dignidade que Jesus está ensinando, e leis também que eles empunhavam sobre o povo que eles mesmos também não conseguiam cumprir. É muito importante falar sobre isso. Jesus, em dado momento, chama-os de hipócritas e adúlteros, além de sepulcros caiados. Sendo assim, Jesus não aceita que sejamos como ele. Jesus odeia a hipocrisia. Então, o que ele está dizendo? Olha, a justiça que eu estou ensinando para vocês, que eu estou impetrando, introduzindo em vocês, elas precisam exceder a deles. Não podemos ser igual os fariseus e os escribas. A nossa justiça precisa exceder. Nós precisamos fazer melhor, nós precisamos ser mais piedosos, precisamos ser mais reverentes, precisamos levar as coisas mais a sério, precisamos ensinar de forma digna, de forma fiel, aquilo que a palavra de Deus nos ensina com propriedade. Infelizmente, estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, em que as pessoas estão fazendo tudo que dá na telha, tudo que dá na cabeça. Lideranças que já perderam o controle das coisas, lideranças que já não amam mais Jesus, que já não amam mais a palavra, igrejas que não se preocupam mais com a alma, que não estão ali mais para ser organismo vivo, são apenas uma denominação, são apenas um lugar onde pessoas se encontram para estarem passando um tempo, né? Estão acostumando-se ou acostumadas com o sagrado. O problema disso é que a Bíblia diz que Jesus está às portas e nós precisamos levar uma vida reta, em retidão ao Senhor, porque só assim poderemos sermos livres desta consciência de pecado e deixar os nossos ouvidos atentos, afinados ou de forma lúcida, atentos para ouvirmos o som da trombeta. Jesus está voltando. A trombeta vai soar e apenas uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que não anda no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não vive como fariseus,
que não vive como os escribas daquela época, é que poderão encontrar Jesus nos ares e poder tomar posse daquilo que Jesus foi preparar nos céus para nós. Então, este texto, este tema que estamos falando hoje, ainda sobre a questão da lei e da graça, o fato de Jesus ter vindo cumprir a lei, implica diretamente na nossa salvação. Então precisamos entender isso para compreendermos qual era o propósito de Jesus e andarmos em justiça, em verdade e em amor. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nós vamos ficar por aqui. Não se esqueça de deixar o like, de deixar o seu comentário, de fazer a sua pergunta, deixar aqui a sua sugestão, tá bem? E não se esqueça de compartilhar nos grupos da sua igreja, nas suas redes sociais, tá bem? Para os seus amigos, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Aliás, continuar abençoando você e lhe enriquecer ainda mais da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.